Boa noite, pessoal, boa noite, galerinha, boa noite, meninos e meninas. Meu nome é Gabriel, como vocês já sabem, e tô dando continuidade ao primeiro vídeo que eu postei, que eu falei que estaria falando sobre os macronutrientes, que eu falei sobre o carboidrato. Agora eu vou estar falando sobre o lipídio. O lipídio, assim como o carboidrato, ele é um composto orgânico, pois possui carbono em sua fórmula, e também, igual ao carboidrato, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A única diferença é que a concentração de oxigênio no lipídio é muito maior. E eu classifiquei os lipídios aqui em quatro categorias. Tá difícil hoje, em quatro categorias. Que são os ácidos graxos, os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteróides. Também outra semelhança do lipídio com o carboidrato, não semelhança, mas vamos assim dizer. Da mesma maneira que o carboidrato ele tem funções energéticas e estruturais, os lipídios também. Ele também é uma fonte de energia e também tem suas funções estruturais. Os ácidos graxos, ele vai ser a primeira gordura que as células musculares, que o nosso corpo vai ali pegar para gerar energia. Porém, eles não são armazenados. Eles são armazenados de uma maneira diferente. Primeiro vai se formar os triglicerídeos, que é a junção de 3 moléculas de ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Quem é o glicerol? O glicerol é um álcool. O glicerol não é uma gordura, o glicerol é um álcool. Então, esse triglicerídeo vai ser armazenado. Ele pode ser enviado, esse triglicerídeo ele pode ser enviado para o fígado e está ajudando na síntese da glicose, como eu já expliquei no glicogênio ali, né? Como eu já expliquei na videoaula do carboidrato. Só que durante o exercício, o nosso corpo vai estar utilizando o triglicerídeo. Diferente, e não, por exemplo, é a única fonte, assim, a gordura que o meu corpo vai utilizar como energia. Nas gorduras eu digo, porque ele não vai estar utilizando o colesterol, por exemplo, vai estar utilizando os triglicerídeos. Só que ele vai quebrar esse triglicerídeo para usar, que é a lipólise. Então ele vai quebrar o triglicerídeo de novo em ácido graxo para poder, assim, estar gerando energia. Lembra que eu falei que o carboidrato era utilizado em atividades físicas de alta intensidade e as gorduras utilizadas em atividades de intensidade mais leve ou moderada? Porque para que essa lipólise aconteça, para que oxide a gordura, eu preciso de oxigênio. Então eu só vou ter esse oxigênio presente, esse oxigênio é necessário para a lipólise enquanto eu estiver num nível de atividade leve ou moderada. Se eu tiver uma atividade extenuante, onde eu já estou ofegante, que é sinal de que está faltando oxigênio para o meu organismo, eu não vou estar oxidando gordura nenhuma, eu só vou estar utilizando carboidrato. Ah, então quer dizer que se eu correr de 10 tiros durante o dia, minha maior velocidade, eu não vou estar utilizando minha gordura? Não, você vai estar utilizando o seu carboidrato. Por quê? Porque vai estar faltando oxigênio, você vai estar fazendo uma atividade de alta intensidade, não vai dar para o seu organismo oxidar essa gordura, levar essa gordura para a célula, oxidar ela, gerar energia, então ele só vai estar usando o carboidrato, o glicogênio hepático muscular. Qual é o sinal de que meu corpo está utilizando lipídio? Quando é um ponto de fadiga, por exemplo. Quando as minhas reservas de glicogênios já estão baixas, o meu corpo já vai dar um ponto de fadiga, você vai ter que diminuir a intensidade do seu exercício, porque você não vai estar aguentando continuar naquela alta intensidade, você vai ter que diminuir para o seu corpo poder estar continuando a realizar aquela atividade. Então, se você está lá fazendo uma série com 10 quilos, não aguento mais, você vai ter que parar e fazer com 5 se você quiser continuar. Então, esse ponto de fadiga, por exemplo, é marcado pela baixa do glicogênio e início do lipídio sendo utilizado como fonte de energia. Então, eu falei dos ácidos graxos, triglicerídeo, os fosfolipídios são um exemplo de que os lipídios também têm sua função estrutural, porque os fosfolipídios são encontrados na camada lipoproteica das nossas células, então na membrana plasmática ali, os meus fosfolipídios estão presentes, está difícil a dicção hoje.
Os esteroides também são um exemplo de lipídios, como a progesterona, o estrógeno e a testosterona. Só que eu vou estar dando mais ênfase aqui no colesterol. O colesterol ele é classificado conforme a sua densidade. Então, eu tenho colesterol, igual todo mundo fala, é colesterol bom, colesterol ruim. Então, eu tenho o HDL como meu colesterol bom e o LDL como meu colesterol ruim. Por que o LDL é ruim e por que o HDL é bom? O LDL é ruim porque ele tem uma baixa densidade e ele vai estar acumulando na parede das minhas artérias, aumentando o risco de uma arteriopatia, de uma aterosclerose, por exemplo, que pode estar fechando ali, essa gordura acumulada pode estar fechando com passagem da minha circulação e está trazendo vários problemas para a gente, né? Então, ele é ruim por isso, porque o LDL ele acumula na parede das artérias, aumentando o risco de arteriopatias. O HDL, por sua vez, que tem a densidade mais alta, ele vai estar ali na corrente sanguínea lá, opa, LDL, ele vai pegar, o HDL ele vai pegar essa LDL, que é essa gordura ruim, vai carrear ela para o fígado, no fígado vai ser sintetizado como bile, na bile excretado no duodeno, o duodeno nós vai cagar a gordura ruim. Ficou meio feio esse termo, mas literalmente, vamos expelir essa gordura ruim. Só que se você ingere muito, não tem como você ficar expelindo aquilo lá. O meu HDL não vai conseguir carregar tudo. Você pode ter um risco aumentado de arteriopatia. Por isso que essas nossas alimentações horríveis de hoje em dia tá trazendo esses problemas pra gente. Então, resumindo rapidinho, ácidos graxos, primeira gordura ali que o meu corpo vai pegar, a principal, já tá fácil ali para mim gerar energia, para eu gerar energia, um exemplo, eu conjugo o verbo. Triglicerídeos, que são formados por 3 moléculas de ácido graxos e uma de glicerol, que é o álcool. Triglicerídeo, lipólise, quebrou o triglicerídeo, gerei energia. Para que aconteça a lipólise, eu preciso de oxigênio. Se eu preciso de oxigênio, a gordura só está sendo utilizada como fonte de energia em exercícios de baixa e moderada intensidade. Fosfolipídio, função estrutural, está presente na camada lipoproteica da membrana plasmática das células. Esteroides, colesterol, HDL bom, LDL ruim, são classificados conforme sua densidade. LDL, gordura de baixa intensidade. HDL, gordura de alta densidade. O LDL, ele aumenta o risco de arteriopatias, porque ele acumula nas paredes das artérias. O HDL, por sua vez, ele carrega essas gorduras ruins para o fígado para ser sintetizado como bile. A bile vai ser jogada no duodeno e a gente vai estar excretando esse colesterol ruim. Novamente, se tiver uma ingestão alta dessas gorduras ruins, por essas alimentações, essas porcarias que a gente come hoje em dia, o HDL pode não ser necessário, o nosso corpo pode não conseguir metabolizar, excretar toda essa gordura ruim, vai ter um acúmulo de gordura nas artérias, vai ter um risco aumentado de arteriopatia, você pode ter uma aterosclerose e isso é muito ruim, é uma merda, é horrível. Então, cuidado com a alimentação, pessoal. Então, vamos lá. Em relação às funções dos lipídios, a primeira função que temos aqui é a reserva de energia. Então, como eu falei, se as minhas reservas de glicogênio são limitadas, lembra que eu até falei que tem uma quantidade de glicogênio hepático, uma quantidade de glicogênio muscular? A minha reserva de lipídio é ilimitada. Por isso que tem pessoas que pesam 200, 300, 500 quilos. Enquanto você se manter vivo e quiser acumular gordura no seu tecido adiposo, você pode acumular quanta você quiser. Então ela é de fonte de reserva de energia, uma energia ilimitada, que ela não vai estar acabando com o carboidrato, o glicogênio, por exemplo. É isolante térmico, por isso que a gente fala que os gordinhos sentem menos frio do que os raquíticos magrelos. Exerce função estrutural também, como eu já falei dos fosfolipídios, que estão presentes na camada lipoproteica das células, na membrana celular, né? Supressor de fome, pessoal, todo mundo fala que é bom você comer devagar, mastigar bem o alimento. Então, vamos falar em relação a esse hormônio supressor de fome, que é a leptina.
Vamos supor, a gente está com fome, eu estou comendo, estou mastigando devagarzinho. Eu estou comendo devagarzinho, vai dar tempo do meu corpo, vamos assim dizer, de uma forma meio grosseira, vai avisar, meu sistema nervoso central, a leptina vai estar avisando, ó, tá comendo, para de enviar estímulo aí, já tá se alimentando, para de mandar estímulo, tá com fome. Então vamos supor que demore aí 5 minutos para estar avisando, vai estar parando, diminuindo a minha fome. Então se eu tô comendo devagar, o tanto que eu como para dar tempo da leptina falar assim, ó, para, não tá mais com fome, eu vou estar comendo menos, né, porque eu vou estar comendo devagar e eu vou estar me saciando com uma menor quantidade de comida do que uma pessoa que come mais rápido. Porque, vamos supor, eu e a outra pessoa, a pessoa B, demoram 5 minutos para a leptina estar avisando e aí eu estou saciado, não estou mais com fome. Só que se eu como devagar, eu como 3 colheradas, a pessoa B comeu 15, porque ela come rápido. Então, comer devagar, pessoal, é importante para isso também, tá? Proteção dos órgãos, por isso que o lutador de sumo é desse tamanho, né? A gordura favorece eles, né? Porque ela também atua aí na proteção dos órgãos. Agora, vou trocar de lado aqui, ó. Eu fiz esse gráfico, tá? Rapidinho para vocês verem como a gordura prevalece em exercícios de endurance, de resistência, em exercícios de longa duração, e como ela é pouco presente em exercícios de curta duração. Tá, só que se você está caminhando também daqui até a parede, você não vai usar carboidrato, porque você não deu um tiro, né? Lembrando que tem isso também, tá? Em relação à duração e à intensidade. Então aqui nesse gráfico, que eu não tirei da minha cabecinha aqui, né? Eu tirei do McArdle, tá, pessoal? Que é o Fisiologia do Exercício, livro que eu tiro por base para estar gravando as videoaulas, um dos livros por onde eu estudo. Então esse gráfico, ó, ele está mostrando aqui, ó, aqui no eixo Y eu tenho a porcentagem de energia, né, que é qual a porcentagem que eu vou estar usando carboidrato ou gordura, e no meu eixo X aqui eu vou estar a duração do exercício em horas. Então até 1 hora de exercício eu vou estar utilizando 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu vou estar utilizando 50% carboidrato, ó. Mentira, pessoal, o carboidrato aqui em cima, ó. Já tô começando tudo errado. Desculpa, ó. O carboidrato é roxinho, a gordura é azul. Então aqui, ó, até minha primeira hora de exercício, vou estar ali usando 75, 80% de carboidrato, ó. Conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? As minhas reservas de glicogênio, hepático e muscular, ó, vai caindo. Às vezes tem esse pico aqui, ó, que pode ser o meu corpo, ele, vamos assim dizer, vai avisar, a glicose no sangue está baixa. Aí vai entrar a atuação do glucagon, que vai estar aumentando a síntese, né, de glicose para estar aumentando essa taxa de glicose na circulação. Por isso que às vezes não tem esses piquinhos aqui, mas isso eu vou estar explicando mais pra frente, tá? Então, ó, conforme o tempo vai passando, ó, o meu carboidrato ele vai, ó, caindo. Ele passa de principal, ó, como a reserva dele é limitada, aqui no começo do exercício onde ele era principal, aqui ele já não está sendo muito utilizado. Ó, quem está em alta, a gordura. Então a gordura, ó, ela tem uma ascendência, ó. Ela só vai sendo aumentada a sua utilização conforme o tempo do exercício vai passando. E o carboidrato vai caindo. Por quê? Porque o carboidrato é limitado. Não tem como você manter o teu carboidrato alto em 6 horas de exercício. Não. Em 6 horas de exercício, a prevalência de fonte de energia aqui é a gordura, porque a gordura é uma fonte de energia ilimitada, predominante em exercícios de endurance. O carboidrato, como é uma fonte de energia limitada, ó, conforme o tempo de exercício vai passando, o gráfico aqui vai caindo, tá? Vou passar o resumo do resumo para vocês aqui, tá? Para ficar bem explicado rapidinho, ó. Lipídios, como o carboidrato, também tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A diferença é que ele tem uma maior concentração de oxigênio na sua fórmula. Ele pode ser separado
em categorias, como eu separei para vocês, ácidos graxos, triglicerídeo, fosfolipídios e os esteroides que eu comentei, colesterol. Colesterol são classificados pela sua densidade, HDL, LDL, LDL tem densidade mais baixa, HDL mais alta, LDL, colesterol ruim, HDL, colesterol bom. LDL ruim por quê? Porque ele pode ficar preso nas paredes das artérias, aumentando o risco de arteriopatias. O HDL, por sua vez, carrega esse LDL para o meu fígado, que vai ser sintetizado como bile, mandado para o duodeno e excretado, cagado. Assim vocês nunca esquecem. Vocês nunca esquecem. Os fosfolipídios, que estão presentes na função estrutural dos lipídios, que vão ser encontrados na camada lipoproteica das células, na membrana celular. Os triglicerídeos, que são formados por 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, que é o álcool. E os ácidos graxos aqui, que é a minha primeira fonte de energia utilizada, que é uma fonte de energia utilizada pelas minhas células musculares, né? Porque os triglicerídeos vão ser quebrados, né, pela lipólise, que eu necessito de oxigênio para que isso ocorra. Os triglicerídeos vão ser quebrados em ácidos graxos para gerar energia. Funções: reserva de energia, energia ilimitada, gordura, isolante térmico, gordinhos, sentem menos frio. Função estrutural, fosfolipídios, supressor da fome, a leptina, proteção dos órgãos, lutador de sumô. Gordura como fonte de energia, em exercício de endurance, ela tem ascendência, ela vai ser predominante. O carboidrato, ó, onde até 1 hora ele está aqui, ó, com 80% de fonte de energia. Conforme o tempo vai passando, a utilização do carboidrato vai caindo, vai descendo aqui, ó. Caiu o carboidrato. Por quê? Porque minha fonte de carboidrato, né, que é o glicogênio, ele é limitado, diferentemente da minha gordura, que está presente nos meus tecidos adiposos, que é ilimitado. Então o carboidrato ele tem a decair, que vai estar apontando os pontos de fadiga, que é onde eu tenho que diminuir a intensidade do meu exercício, se eu quiser continuar, que é onde eu posso dizer que eu já estou utilizando a gordura como fonte de energia predominante. É isso que eu queria passar para vocês. Sempre prestar atenção nessa relação, que exercícios de endurance, exercícios de leve, moderada intensidade, eu estou usando o lipídio como até 50% como fonte de energia. O lipídio é uma fonte de energia ilimitada. O carboidrato ele é utilizado em exercícios de alta intensidade e tem as suas reservas limitadas. Lembra, glicogênio hepático muscular, essas reservas limitadas. É isso que eu queria passar para vocês, espero que tenham compreendido. E a gente se vê semana que vem, que eu vou estar falando sobre as proteínas. Falou, tchau, tchau.